Bom, tipo de workflow que a gente vai ver agora é o flowchart, que é o fluxograma. E para a gente entender aí o seu funcionamento, seus conectores e suas atividades, activities, nós vamos desenvolver um workflow que simula um jogo de adivinhação numérica, que é esse aqui. Nós vamos entrar aqui na nossa plataforma de estudos, aqui em desafios. Nós temos ainda aqui em desafios diversos. Nós vamos ver o desafio robô assistido 2, onde a gente vai utilizar um fluxograma. Você já entendeu que robôs assistidos são robôs que dependem de interação com o humano para realizar suas tarefas, ou seja, ele faz uma parte do processo e um ser humano tem que demandar para ele alguma informação para que ele possa continuar a realizar as suas tarefas. Por enquanto é tudo isso que você precisa saber sobre robôs assistidos. Mas agora a gente vai conhecer o workflow do tipo fluxograma, que diferente lá do sequence, de sequência, ele não necessariamente tem que seguir um único caminho ou uma sequência de passos pré-definidas, porque na verdade a sua ordem de execução vai depender de decisões lógicas. Vamos dar uma lida aqui nesse enunciado. Ele diz o seguinte, que a gente vai criar um robô que deve ser capaz de pensar em um número de 0 a 99, que o humano vai ter que acertar com apenas 7 tentativas. O robô deve perguntar ao humano qual o número escolhido. O robô deverá informar ao humano se o número que ele escolheu é maior ou menor ao que ele pensou ou se ele acertou, né? Caso o humano acerte o número, o robô deverá apresentar os parabéns na tela e caso as tentativas tenham se esgotado, o robô vai informar isso ao humano. Então essa vai ser a automação que a gente vai fazer. Vamos lá. A ideia não é que você aprenda a desenvolver esse tipo de funcionalidade, né? Mas que seja um ponto de referência mais simples do flowchart, em que a gente consiga mostrar mais algumas atividades, como por exemplo, a gente vai usar mais atividade assign, que a gente usou lá para atribuir valores para as variáveis. Também, mais um exemplo aqui de robô assistido, que significa que ele tem então essa interação direta com o humano, ou seja, ele depende da ação de um humano para que ele continue a sua execução. A gente também vai usar nesse exemplo atividades de flow, que são atividades como flow decision, um message box que a gente já viu na aula de sequência. Então nós vamos aqui para a nossa aula de flowchart. O workflow do tipo flowchart ele pode ser usado para uma grande variedade de cenários, seja para grandes projetos com muita complexidade ou até para projetos mais simples, como o que a gente fez até no exemplo da Sequence, podendo ser também reutilizado em outros projetos. Mas a grande diferença entre Sequence e Flowchart é que com o Flowchart a gente vai poder abrir várias ramificações usando operadores lógicos, como o Flow Decision, que nós vamos ver nessa aula, que permite que a gente crie processos muito mais complexos, muito mais fáceis de manter, por ser um workflow mais fácil de compreender visualmente. Ele é mais fácil quando a gente olha visualmente para ele do que é um workflow do tipo Sequence. Além do que, as atividades no flowchart podem seguir múltiplas direções que a gente define pelos conectores, ao passo que o sequence não é uma sequência pré-estabelecida. Nós vamos iniciar então aqui o nosso projeto. Vou clicar aqui em processo. Nesse aqui a gente vai chamar de, vou chamar de meu flowchart. Novamente, né, ainda não vou preencher aqui, vamos deixar em branco, mas é uma boa prática que nos módulos intermediário para frente a gente vai começar a sempre cobrar isso. Vou clicar aqui para que ele crie esse novo processo para a gente aqui. Vou clicar aqui para que ele abra o arquivo principal aqui. Eu vou alterar aqui o título
desse sequence aqui, eu vou colocar o nome, por exemplo, adivinhação de números. E aí nós vamos vir aqui nas atividades. A gente sabe que um flowchart ele pode ser criado já direto como um fluxograma, e aí ele vai criar um outro workflow. Mas eu posso pegar esse mesmo workflow aqui, que no caso é o workflow main.xaml, e aqui em atividades, escolher uma atividade chamada flowchart e arrastar ela para cá. E aí nós teremos aqui uma atividade, clicando 2 vezes sobre ele aqui, de um flowchart. A gente já começa a ver que ele tem aqui algumas diferenças, né? Vamos selecioná-lo aqui, vamos vir nas variáveis e a gente vai começar a definir quais variáveis a gente vai precisar criar. A partir de agora, a gente vai utilizar sempre muitas variáveis, por isso, caso esse conceito de variáveis ainda não esteja muito bem definido, você pode voltar na aula conhecendo variáveis, assiste ela novamente, porque é um dos conceitos mais importantes para um bom desenvolvedor de robôs. Primeira variável que eu vou criar aqui, eu vou chamar de número aleatório. Ela vai servir para guardar algum número aleatório de 0 a 99 que o próprio robô vai escolher. Por isso, como ela é uma variável numérica, a gente precisa definir aqui que ela é uma variável do tipo int32, que é inteiro 32. O escopo, vou deixar o escopo aqui mesmo da própria flowchart, que é esse flowchart aqui. Vou criar uma outra variável, que agora eu vou chamar essa variável de número escolhido. Essa variável a gente vai guardar o número que o humano digitar na caixa de diálogo, que vai ser aberta. Esse número vai ser a tentativa de acerto que o usuário vai fazer. Por isso, como também um número, a gente vai escolher aqui o tipo dele de int32, nesse mesmo escopo aqui. Vou criar também uma variável que eu vou chamar de contador, que ela vai servir para definir a quantidade de tentativas que a gente vai permitir que o humano digite do número que ele acha que seja o número que o robô pensou. Como é numérico, também a gente vai escolher aqui o tipo int32. E eu vou colocar aqui o valor padrão, ela já iniciar com o valor padrão, que vai ser 7. Ou seja, o usuário vai ter 7 chances de adivinhar o número. Parece pouco, né? Para você adivinhar um número que o robô pensou entre 0 e 99, mas é mais do que suficiente para que a gente consiga acertar o número. Agora eu vou criar uma atividade, eu vou chamar ela de mensagem, porque essa variável ela vai servir para sempre que eu precisar mostrar uma mensagem na tela para o usuário. Seja porque ele errou e o número é maior ou menor, seja porque ele acertou, ou seja porque acabou a quantidade de tentativa dele. Então, essa variável ela vai ser mesmo do tipo string, e eu já vou iniciar o valor dela, o valor padrão, como o seguinte, ó. Tente acertar que número eu pensei. Tente acertar que número eu pensei, de 0 a 99. Então essa vai ser sempre a mensagem inicial, e depois essa mensagem ela vai mudando ao longo da execução aqui do nosso robô. Muito bem, tendo criado então as variáveis para o nosso robô, nós posso fechar aqui essa janela, nós vamos vir aqui na janela de atividades, e a gente vai pesquisar por uma atividade que permite que a gente manipule informação de variáveis, atribua valores, né? E a gente já conheceu nas aulas anteriores que nós temos aqui a assign, então eu vou puxá-la para cá. E aí você vai observar o seguinte: diferente do workflow sequence, que a sequência vai ser sempre para baixo, quando a gente está trabalhando com flowchart, não existe uma sequência. A gente precisa definir a sequência que a gente quer. Então eu posso aqui, ó, por exemplo, arrastar essa assign, posicionar próximo aqui ao start. Você vai ver que aparece aqui
a opção de juntar aqui, ou eu posso simplesmente soltar e depois posicionar aqui e puxar uma seta, ele fazer essa junção para mim. Então qualquer uma dessas formas é válida. Por quê? Ele vai sempre começar por esse ponto aqui, que é o Start, e eu preciso definir através do que ele inicia. Uma outra forma que podemos fazer também, vou selecionar aqui apagar, é na própria atividade, clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui na opção configurar como o nó de início, como Start Node. Ele vai fazer esse mesmo procedimento aqui. Então existem essas três formas. Vou remover de novo aqui, vou puxar novamente, eu posso fazer que ele se ligue diretamente, ou posso puxar para cá e puxar a perna, ou configurá-la como o nó inicial. Então ele vai sempre iniciar através dessa assign aqui. Agora aqui no primeiro campo aqui da assign, a gente vai colocar a variável aqui, número aleatório, que vai ser um número que o robô vai pensar no momento em que ele começar a sua execução. No segundo campo aqui, eu vou abrir aqui o editor avançado e a gente vai escrever um código em Visual Basic, um código bem simplesinho para que o robô consiga fazer a escolha desse número, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a seguinte expressão. Eu vou usar aqui new, random, e aqui eu quero te mostrar o seguinte, eu consigo buscar funções do VB.NET, ou se você estiver trabalhando, desenvolvendo um robô em C#, buscar funções do C# e adicionar ao meu robô. O que eu ganho com isso? Eu estendo em muito as funcionalidades, porque se eu não tiver atividades que atendam a alguma especificidade que eu quero desenvolver no robô, conhecendo alguns poucos comandos de Visual Basic ou C#, eu consigo estender essa funcionalidade. Então essa função aqui, essa classe aqui do VB, ela tem uma função aqui que se chama next, onde eu passo qual é o número randômico que ele vai escolher, e eu digo que eu quero que ele escolha entre 0 e 99. Então, quando isso for executado, cada vez que essa assign aqui for executada, que o robô passar por essa atividade aqui, ele vai escolher algum número entre 0 e 99. Então, a primeira parte aqui, podemos fechar, ela já está pronta, né? Já ensinamos ao robô como ele pode escolher o número nessa faixa aí de 0 a 99.